Oi! E aí, tudo bem? Você também trabalha com inovação? Então me conta, tecnologias de ponta que possam melhorar ainda mais a experiência de vendas na sua plataforma, estão em pauta em seus projetos também? Pois é! Nesse sentido, ter parceiros que ofereçam as soluções ideais para as nossas operações é mais do que essencial. O Zup Payments é um ecossistema tecnológico 100% white label, que pode ser integrado à sua plataforma de e-commerce para construir uma solução própria de pagamentos, com a sua marca. O Zup Payments ainda oferece sistema antifraude embarcado, captura omnichannel, ideal para negócios que vendem online e em lojas físicas, split de pagamentos, para divisão automática de valores entre diferentes participantes de uma venda, uma ferramenta fundamental para marketplaces, e interfaces para acompanhar a gestão financeira. Tudo isso em uma integração única, testado e aprovado por gigantes digitais. Deixe sua plataforma ainda mais robusta para lidar com fluxos financeiros complexos. Zup Payments, pagamento sem fricção para continuar crescendo. Você sabe o que acontece quando unimos uma poderosa inteligência artificial com equipes ultra especializadas para uma completa gestão antifraude? Entregamos os melhores indicadores do mercado e uma excelente experiência para o seu cliente. Somos a ClearSale, líder em soluções antifraude e pioneiros no mapeamento do comportamento e reputação do consumidor digital. Possuímos a maior base de dados de comportamento online do Brasil, o que permite conhecermos 94 em cada 100 CPFs que transacionam com os nossos clientes. Com presença global em mais de 150 países, protegemos as transações do e-commerce, ajudamos o mercado financeiro a tomar as melhores decisões em crédito e risco, evitamos fraudes em telecomunicações e vendas diretas e apoiamos o mercado de seguros com os melhores índices de confiabilidade. Por ano, analisamos cerca de 185 milhões de pedidos, o que equivale a 351 pedidos por minuto, totalizando 75 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso equivale ao PIB do Uruguai. Desse total de pedidos, evitamos quase 2 bilhões de reais em fraudes. Nossa missão é promover uma relação de confiança entre empresas e seus consumidores. Faça como as maiores empresas do Brasil e conte com a gente. ClearSale. O que move a Conductor? Dos escambos ao surgimento da moeda, do papel aos pagamentos em um clique, sejam simples ou complexas, o mundo sempre evoluiu através das trocas. E impulsionar trocas é o que nos locomove. Sabemos que a corrida no aplicativo é uma troca. As compras no supermercado são trocas. A conta no restaurante, o presente do Dia das Mães, também. Trocas que pedem soluções ágeis e flexíveis, parcerias sólidas com os clientes e o questionamento incessante do status quo. Trocas que exigem que a gente inove. A Conductor existe para democratizar cada dia mais o acesso ao crédito, porque isso promove confiança, empodera as pessoas. A Conductor quer simplificar cada vez mais as transações, porque isso remove barreiras e alavanca o crescimento das empresas. No final das contas, o que move a Conductor é o próprio movimento. Porque quando uma pessoa faz uma troca, ela move o mercado. Quando o mercado gira, ele move a economia. Quando a economia cresce, ela move o país. E quando o país avança, o ciclo recomeça e volta para as pessoas. Conductor, criando meios para mover a sociedade. Bom, pessoal, de volta, como eu falei, ia ser um rápido intervalo. A gente agora vai falar sobre a infraestrutura, né, de todas as tecnologias que estão disponíveis hoje para os novos serviços financeiros, e para isso a gente chamou aqui uma turma de especialistas, né? Então, eu queria convidar o Carlos Oliveira, que é um super experiente executivo do mercado financeiro, para liderar aqui esse time, que tem muito para contribuir aí com a plateia e trocar ideia com vocês com relação a essa questão da infraestrutura, da segurança, como que esses serviços podem chegar para as empresas, das empresas para os consumidores. Então, Carlos, muito obrigada, Rafael da Zup, Anderson Olivares da Conductor e Marcelo Queiroz da ClearSale, prazer ter vocês aqui, obrigada por estarem conosco. E eu passo aqui a palavra para o Carlos, então, conduzir o painel. Muito obrigada pela participação de vocês.
Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, mais uma sessão da Fintech View. Então, muito bom estar aqui hoje com um tema bem especial com relação à infraestrutura, demanda de tecnologia na indústria financeira, com toda essa digitalização que nós estamos vivendo, soluções B2B, B2B2C. Então, é um prazer aqui numa discussão bem interessante e nós vamos ver aqui o reflexo de toda essa aceleração que tem tido no mercado financeiro. E, como a Regina falou, para participar aqui do debate, nós temos executivos bem experientes que eu vou passar rapidamente para cada um se apresentar. Primeiro, o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Podia falar um pouquinho, se apresentar? Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado, Regina, pela oportunidade. Bom, meu nome é Marcelo Queiroz, eu sou Head de Estratégia de Mercado da ClearSale. A ClearSale é uma empresa especializada em soluções de antifraude, autenticação, score de crédito para o mercado. A gente é líder no mercado de e-commerce e também no segmento financeiro, telecom, venda direta, outros mercados. E a minha função na área de estratégia de mercado é justamente identificar os potenciais de transformação do mercado e conseguir conectar isso com as nossas entregas e na construção, junto com parceiros, de novos horizontes em que a gente possa colaborar nesse processo de transformação do mercado, entregando soluções que garantam confiança para o mercado como um todo. Legal, Marcelo, muito bom. E conosco também, Rafael Avesso, da ZUP. Tudo bom, Rafael? Prazer tê-lo aqui. Bem, Carlos, já quase cometi o erro de deixar um mudo aqui, tirei no último momento. Bom, obrigado pelo convite de novo, é sempre bom estar com vocês, segunda, terceira vez. Como você me apresentou, Rafael Laveso, Chief Revenue Officer aqui da ZUP, né? A ZUP é o serviço, a plataforma de vanguarda aqui na América Latina, considerada aí pela Fast Company, por exemplo, até por um estudo elaborado pela Visa, a pedido da McKinsey, etc., no passado, uns 2 anos atrás, como uma empresa de vanguarda no serviço de tecnologia e finanças na América Latina, né? A ZUP é uma plataforma que a gente chama de Embedded Finance, né? O nome da moda, né? Embedded Finance White Label. Então, basicamente, hoje, todo ente, né? Todo CNPJ que quer construir uma plataforma de pagamento, ou quer construir uma plataforma de banco, ou quer construir uma plataforma de crédito, e eventualmente, dando um pouco de spoiler aí, uma plataforma de investimento, uma plataforma de seguros, ela me consome aqui num formato white label, num formato bem clouded, né, num formato consumo de tecnologia de APIs, e coloca em produção aí nessas 3 verticais hoje, em algumas verticais no futuro, né? O divertido disso tudo é que tudo white label, então você constrói dentro da tua marca e sai para o mercado aí, sem ganhando um time to market ali em 2 dias você está lá e vem algumas oportunidades aí. Então, é isso. Obrigado, meninos, por me receberem de novo. Legal, Rafael. E, para fechar aqui o painel, o Anderson Olivares, da Conductor. Tudo bom, Anderson? Prazer também estar contando com você. Boa tarde. Obrigado, Carlos. Obrigado todo o pessoal aqui do evento pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou executivo de negócios, né, de expansão de negócios na Conductor. Tenho uma experiência aqui acumulada de mais de 10 anos, atuo no mercado financeiro há mais de 20. Hoje responsável pela expansão de negócios em toda a cadeia de meios de pagamento. Então, a Conductor tem uma atuação desde da captura ali, do processo de adquirência, passando pelo processamento para emissores, e oferecendo também tecnologia de Bank as a Service, de Fintech as a Service. Então, nós temos aqui uma diversidade enorme de oferta, extremamente muito white label. Então, é bem interessante poder acompanhar a evolução desse mercado, dessa indústria de meios de pagamento, e a gente tem agora um movimento aí, um papel importante de promover essa tecnologia também numa expansão internacional, América Latina e outras regiões, e que tem sido assim, muito, muito interessante, né, utilizar a mesma stack de tecnologia e comprovar ela em outros mercados. Então, é uma indústria aqui que a gente tem o maior orgulho em fazer parte, e todo esse movimento aqui, essas mudanças, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Bacana, pessoal.
Bom, para começar assim, vamos abrir um panorama aqui para ouvir um pouco de vocês. Nós estamos vendo aí uma aceleração da digitalização muito grande, né? Podemos dizer que isso é culpa do Covid, mas na verdade a gente sabe que tem uma série de demandas para ser atendida, exigências novas dos clientes, transformação da sociedade. Na indústria financeira tem toda uma agenda muito intensa que também acaba desdobrando, né, de benefício para o cidadão. E, por um lado, a tecnologia é que viabiliza, ou seja, você ter hoje uma infraestrutura robusta é um fator decisivo para conseguir viabilizar isso, mas, por outra, também é uma pressão muito grande sobre a tecnologia para conseguir acompanhar todos esses projetos, né? Então, isso eu acho que é uma voz comum dos desafios que hoje tem qualquer indústria que gera tecnologia ou precisa de tecnologia, né? Contratar profissionais, por exemplo, formar times, enfim, conseguir acompanhar toda essa jornada. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como é que vocês veem esses desafios e, claro, né, essas enormes oportunidades que estão se abrindo para toda essa digitalização dos serviços financeiros em especial. Então, vamos mais ou menos começar na mesma sequência. Marcelo, como é que você vê isso? Legal, Carlos. É interessante olhar, se a gente olha no contexto mais amplo, a gente está falando de um processo de digitalização da sociedade, que hoje, usualmente, é usado o termo transformação digital, que ele já vem há longo tempo, né? Se a gente pensar na evolução, a gente vem evoluindo desde a disponibilização de infraestrutura de tecnologia, disponibilização de equipamento e a transformação dos hábitos da sociedade no seu processo de relacionamento e de consumo. Você citou, obviamente, né, quando a gente fala da Covid e o contexto que a Covid fez de aceleração, ele realmente ele é um catalisador ali que acelera um processo de digitalização, mas esse processo ele já vinha em curso. E, na verdade, a gente aumentou isso. Quando a gente leva isso para o contexto do segmento financeiro, então, analisando o contexto de serviços financeiros, você tem, então, uma convergência de um alto processo de digitalização que já vinha acontecendo, com o modelo de digitalização da sociedade, isso leva justamente a mudanças de hábito dos consumidores na sua relação com os N players que você opera, em que você conversa, e a necessidade do segmento financeiro de operar. Ele já vinha fazendo isso, e o Banco Central, inclusive, tem aí um papel especial, né, com a famosa agenda BC-Hash, também de aceleração de uma infraestrutura, de um movimento para ajudar o mercado nesse movimento, nessa ação. Isso faz com que, então, a gente tenha hoje um cenário, que é um cenário onde você tem, de um lado, um usuário mais digital, que exige mais serviço, que exige um nível de experiência cada vez mais adequado para a necessidade específica dele, e, do outro lado, players que passam a operar agora numa arena cada vez uma promoção de tecnologia e de infraestrutura como o próprio Pix, Open Banking, que permite, então, com que você tenha N serviços financeiros, tanto de incumbentes como de desafiadores, fintechs, big techs, podendo entregar bons serviços e serviços adequados a cada necessidade e modulado de acordo com a necessidade de experiência de cada cliente. Então, é esse cenário de digitalização, de difícil transformação da sociedade em que os serviços financeiros estão inseridos, e, em especial, se a gente fala de pagamentos, você tem aqui um mundo de novas possibilidades. Então, na verdade, você tem o desafio da tecnologia, de atender o cliente, mas um desafio bom de N oportunidades que estão aí abertas para que você consiga construir esse serviço e entregar de forma adequada para o seu cliente final. Legal. Muitos desafios enormes e muitas oportunidades, né? E, Rafael, mas a sociedade está preparada também para receber toda essa evolução tão rápida, Rafael? Olha, o Marcelo, eu tomei nota em algumas coisas. O Marcelo estava dando uma aula aqui, eu tomei nota em algumas palavras, ele comentou algumas coisas bem interessantes, como experiência do cliente, serviços modulados, digitalização, etc. Então, eu vou convergindo, né, eu vou seguindo até no que o Marcelo falou. O processo de Covid, etc., acelerou o processo de digitalização, mas notem que, assim como acho que eu comentei no último encontro nosso, por que ele foi acelerado? Por alguma brecha que foi deixada, né? Então, o que
costumo sempre dizer em algumas conversas produtivas assim como essa. A gente migra também de uma sociedade, de um serviço financeiro, vamos colocar assim, focada no produto, para começar em algo que começa a se focar muito mais no Carlos, no Marcelo, no Rafael e no Anderson, né? Que é o famoso Customer Centricity, né? Então, notem que, independentemente do Covid, o formato que a gente já estava indo é um formato de Customer Centricity, né? De entregar aqui para o cliente, para os nossos clientes, etc. e tal, o empoderamento no serviço do setor financeiro. Uma agenda, eu não quero misturar muitos dos temas aqui, mas uma agenda que a gente pode ver isso é o PSD2 europeu, ou Open Banking, a agenda do Banco Central aqui, né? Ou seja, o Open, se a gente começar a falar, e eu já vou voltar ali para o tema principal, mas se a gente começar a falar de Open Banking, nada mais é quando a gente começa a falar no cliente, mas é dar a possibilidade, o empoderamento para nós, aqui para o Laveso, ter acesso aos meus dados e buscar melhores serviços, né? Então, isso sempre vai ter espaço nas brechas que forem deixadas, nas brechas de serviço e suporte, produtos, etc., que foram deixados pelo setor financeiro tradicional, que fez um baita papel, e aqui é sempre importante, né, para a gente também desmistificar um pouco daquilo, não, aquilo é ruim e esse é bom, não, aquilo é bom e esse é complementar. Eu acho que esse é o viés, né? Isso que eu costumo sempre dizer, não tem mocinho e bandido, mocinho e ladrão, né? Tem serviços complementares. E aí também, só para finalizar, né, a gente está com tempo curto, né? Você comentou também, cara, sobre o embasamento em tech, etc. e tal. Eu levo isso até mais do que tech, né? Hoje em dia, você tem algumas siglas divertidas, assim, LGPD, PLD, né, ESG, etc. e tal. E algumas, obviamente, algumas homologações e certificações de mercado, técnicas também, mas mais falando dessas financeiras. Ou seja, então a gente tem um advento da necessidade da tecnologia e de regulamentação e regulação. E sem querer, né? Mas sendo justo com o que eu vou dizer, a gente tem um papel aqui do Banco Central Nacional, nos regulando num formato interessante, progressivo, né? E fomentando novos negócios, novas empresas. A gente vai, depois, mais para frente, a gente pode falar se são... muitas empresas conseguem resolver muitos problemas, sim ou não, ou se a gente vai convergir num grupo aqui de poucas empresas conseguindo, de fato, né, usando um pouquinho da modularização que o Marcelo falou, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, todo mundo vai conseguir suprir tudo, esse particularmente não é o meu entendimento, né? Então, por isso que a gente vai também convergir para eu chamo de um novo formato, né, do novo mercado financeiro complementar, né? Eu acho que não vai ser para todo mundo, mas de fato está dando oportunidade para muita gente boa, como ClearSale, Conductor, Zup, e posso citar dezenas de outros, fazer o bom prestamento, né, prestar o bom serviço para o consumidor final. No final do dia, só para finalizar isso, no final do dia, NPS, Net Promoter Score, quem vai pagar a conta é a felicidade do cara que está lá na ponta, seja ele no varejo, no B2C, no B2B2C. Então, acho que a gente está convergindo isso para um mundo melhor para nós usuários aí. Bacana, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Anderson, também a gente está vendo que a complexidade vai aumentando, né? Cada vez mais soluções vão surgindo, novas tecnologias, a gente cria o Pix, mas o TED continua, o cheque ainda está lá, e novas soluções vão cada vez aumentando, mais canais. E como é que a gente consegue... O Rafael já colocou um ponto aqui, claro, né? A tecnologia a serviço do cliente, né? E não o contrário, né? Mas como é que a gente consegue simplificar para ajudar em que todos consigam acompanhar essa onda toda de novas gerações de tecnologia e nessa velocidade que a gente está falando? Bem, é interessante. Tudo que vocês colocaram aqui, eu gosto muito de colocar nas conversas essa questão da modularidade e da tecnologia, da oferta sempre híbrida. Então, hoje, são diversos mercados, empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos que consomem tecnologia nessa indústria aqui, em meios de pagamento. Tem o papel do regulador que favorece muito os novos entrantes.
Então, o nosso papel aqui, e eu costumo brincar, falar bastante com o pessoal, que nenhum novo projeto no mercado, ele é uma cópia de alguma coisa que já aconteceu. Ele sempre tem a particularidade dele, ele tem alguma coisa na jornada, no fluxo que ele acabou mudando. Então, você comentou aqui você tem um Pixel convivendo com o TED, você tem um atendimento físico, mas ao mesmo tempo você tem que ter a capacidade de oferecer a tecnologia para que seja um mini-channel. Quando a gente fala de cartão, tem sempre uma questão aqui que o pessoal fala, poxa, mas eu preciso mandar um plástico na casa do cliente. Eu já acredito que não, você pode sim ter hoje uma experiência 100% digital, mas em alguns casos, o instrumento de fidelidade, o cliente ter o plástico na mão, ou tokenizar, colocar numa carteira, tudo isso tem que ser viabilizado pela tecnologia cada vez mais flexível e o tempero do produto, do empacotamento, da oferta, da inclusão, dessa bancarização, quem vai trabalhar isso no seu posicionamento de mercado, ficam ali para os players que estão consumindo. E muitas vezes não só de uma única empresa que tem a solução end-to-end. Muitas vezes ele conecta várias tecnologias e ele compõe ali a melhor solução para a necessidade dele. Então, voltando aqui no ponto de modularizar a oferta, o que eu quero fazer com os meus recursos, a minha tecnologia e o meu time, o que eu quero terceirizar e com quem eu quero terceirizar. Entendeu? Então, assim, a composição final acaba sendo cada um ali montando uma estrutura de negócio e de produto que faz sentido para aquele business em específico. Acho que esse é o nosso maior desafio e, ao mesmo tempo, oportunidade, né? Porque se você tem uma plataforma nesse grau de flexibilidade, você consegue atender demandas diversas e ser cada vez mais necessário para qualquer player que esteja entrando ou que esteja movimentando tecnologia e tudo mais. Então, é nessa linha. Legal. E aí você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir mais um pouco, que é exatamente isso, né? Que a diversificação, né? A gente veio do mercado que era bem concentrado, não só concentração de tamanho, né? De poucos terem muito, mas também de modelo de negócio, né? Eles eram basicamente os mesmos, né? Independendo do tamanho, e cada vez mais agora a gente está ampliando o conceito de unbundling, né? Começando a surgir entrantes com, às vezes, soluções específicas, né? Como só as fintechs, ou mesmo instituições que já emulam funções de banco, cadeias de serviço que são montadas a partir da flexibilização. Então, vai diversificando num conjunto muito grande de opções, e aí tem os Bank as a Service vão surgindo para conseguir complementar. Por um lado, parece que aumentou a diversidade e a complexidade, mas, por outro, de certa forma, há uma possibilidade de combinações novas que antes era muito rígido, né? Para você entrar no mercado financeiro, você tinha que ter centenas de milhões de dólares e tal, para montar toda aquela infraestrutura. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que isso está caminhando. Por um lado, a gente está vendo muitos Bank as a Service, plataformas de acesso surgindo, e voltar no Rafael, vamos mudar um pouco a ordem aqui. Tem espaço para todo mundo, a tendência à especialização, o mercado realmente cresce muito rapidamente. Como é que isso se combina? Como é que vocês estão vendo o futuro, a evolução do mercado financeiro brasileiro e o espaço, claro, para as empresas de tecnologia poderem servir ao mercado, sempre facilitando cada vez mais na ponta, né? E aí, Carlos? Não, ótima pergunta, até que faz um link que a gente estava falando antes. Exatamente. Eu costumo dizer, teria espaço para todo mundo? Sim. Mas todos esses espaços vão ser supridos por todos? Não. Esse é o meu entendimento, porque, como a gente estava falando, um ambiente altamente regulável, né? Regulado e regulável, um ambiente onde a tecnologia, as capacidades, etc., elas são, de alguma forma, em alguns pontos, finitos ou tangíveis, né? Vou dar um exemplo, TPS, né? Ou seja, a quantidade de transação que você consegue fazer por segundo, estou falando no sistema de pagamento, ou credenciamento para um Banking as a Service.
Você não pode colocar cliente para dentro do seu Bank as a Service sem fazer uma regra de Know Your Customer, Anti-Money Laundering, respeitando as regras de LGPD e assim por diante. E por que eu estou exemplificando nesse formato, né? Porque foi justamente o que você me disse, que você nos disse. Tem muita gente, e sim, tem muito espaço para ser suprido. Será que todos vão conseguir suprir? Daí agora eu vou convergindo até para minha tese aqui, é que não, porque de fato, nesse ambiente altamente regulado, etc., para se tornar um business saudável, né, saudável para toda a cadeia, saudável para o proprietário, né, para o empreendedor, para o corpo executivo, e também saudável para o ecossistema, para as pessoas que usam e os fornecedores, etc., esse negócio tem que parar em pé, né? Então, exemplificando, o que eu tenho visto hoje em dia aqui, né? Então, a gente tem, como eu comentei com vocês aqui na ZUP, a gente tem a possibilidade de formar todo dia vários Pace pagos aí, vários Lavezos Banks, né, e vários emprestadores de dinheiro, Lavezos Créditos, etc. e tal. Agora, o que eu mais vejo nisso, e a gente faz um papel muito legal, educacional, deixa eu colocar assim, que é de uma taxa de conversão de, vamos colocar, enfim, depende da vertical, etc. e tal, mas uma taxa de conversão ainda relativamente baixa entre a vontade e o negócio. O que eu estou querendo dizer? Fala, eu quero fazer o Lavezo Bank, eu estou preparado para tal, né? Então, é isso, convergindo, é o que você falou, né? A gente tem um monte de gente surgindo, é uma lacuna no mercado, é uma possibilidade de ser suprido, agora a gente tem que observar algumas relações importantes. São elas regulação, tecnologia, mercado, marketing, que eu diria, né? Branding, marca, posicionamento, nicho e efetivamente go-to-market, né? Que é de fato o que você criou como empreendedor e o que você vai atrair de volta, né? Então, só para finalizar aqui e para passar para os meninos para ver se a gente tem alguns contrapontos ou a gente corrobora com isso. Muita gente surgindo, que é bom, nos estimula cada vez mais a ser melhores, mas assim como outras oportunidades em outros nichos de mercado, tem muito espaço para ser suprido, mas não, de fato, não acredito que todos consigam por essa necessidade sempre da gente estar se nivelando hoje em dia nacionalmente, na América Latina também, né, globalmente, vamos falar de Brasil aqui, a gente se nivelando super bem por cima, com parceiros super relevantes, etc. e tal, e tendo que atender todas as nuances que eu coloquei. Espaço tem, é bastante difícil, dá, mas acho que é isso. Queria ver o que os meninos acham aí. Legal. Tem até uma pergunta aqui do Ari sobre isso, assim, que a gente está vendo, essa diversidade traz realmente uma tecnologia, uma complexidade grande, até perguntar um pouco para o Marcelo, hoje a gente está falando de IA, né, e tem mecanismos de algoritmos complexos, prevenção à fraude, modelos, né, computacionais mais complexos, biometria, etc. E a pergunta um pouco assim, se as pessoas estão preparadas para tudo isso, né, de receber todo esse conhecimento tecnológico, e como é o papel, acho que um pouco também da indústria, de traduzir isso, simplificar isso para ter uma entrega na ponta que seja intuitiva, em que não necessariamente a pessoa precisa dominar isso tudo. Como é que eu traduzo isso de uma forma simples, que ela saiba usar, sem necessariamente precisar de todo esse conhecimento, que a complexidade é muito grande? Sim, acho que vou puxar dessa pergunta, Carlos, acho legal. Quem foi que fez a pergunta? Desculpa. O Ari. Kempenich. Acho que eu falei certo o nome. Respondendo o Ari, trazendo aqui o gancho do que o Rafael comentou, o usuário na ponta, né, quando a gente fala, né, eu acho que mais até do que, ou na verdade, potencializado além do customer centric, a gente tem o people centric. Então, essa visão realmente que é uma pessoa que está ali na ponta, e a necessidade de entender aquela pessoa, entender a dor daquela pessoa, que vai, a partir desse momento, se um empreendedor, fazendo um gancho com o que o Rafael comentou, o principal ponto do empreendedor hoje é conseguir entender a dor daquele determinado público em que aquela pessoa está inserida, ou que ele identifica, e a partir dali criar um negócio que seja capaz de atender aquela dor, ou aquele anseio, ou aquele desejo.
E aí, levando para o que o Rafael comentou, eu acho que, assim, de fato tem uma questão de regulação, mas eu acho que a gente está num cenário hoje, que se a gente pensar no conceito de inovação, né, de duplo diamante, a gente está hoje abrindo, ou seja, vários entrantes, muitas empresas, de fato, entrando no mercado e podendo operar, porque você tem um modelo onde você permite que você tenha, talvez, num espaço muito curto de tempo, de fato, por exemplo, compra em PINC no ar, vamos falar no cenário de muito ali no final desse ano 2021, 2022, onde você tem incumbentes que podem ser funding, podem gerar funding para o mercado, soluções de Bank as a Service entregando as plataformas que permitam com que esses empreendedores criem serviços altamente especializados, aproveitando que essas ferramentas, essas plataformas entregam toda a necessidade de regulação, de reportes, atendendo toda a parte regulatória, onde você foca no serviço para o cliente final, entendendo, criando a jornada, customizando, enxergando como você deve entregar o serviço. Então, esse é um cenário onde você vai ter vários players e, óbvio, tem uma convergência depois com os players que melhor conseguem entender o cliente e melhor fazem a entrega para ele. E uma parte dessa entrega, quando a gente fala para entrega para o cliente, principalmente quando a gente fala em serviço financeiro, quando a gente fala em serviço financeiro, um componente essencial, que é confiança. Você, para deixar o dinheiro investido em um determinado lugar, usar uma plataforma digital para fazer investimento, usar uma plataforma para fazer um pagamento, você tem uma relação fortíssima de confiança com essa instituição, com essa empresa. É fundamental que você tenha esse nível de confiança. E a confiança, sendo um fator primordial, entra a análise de risco do lado também da empresa que presta o serviço, ou seja, daquela empresa, daquele empreendedor que montou aquele negócio, ele precisa se preocupar com a análise de risco, ou seja, a análise do risco de cada ação em cada contexto do usuário final. E conseguir fazer o trade-off adequado da análise de risco, e o que na Clearseal a gente usa bastante esse termo, é um termo usual no mercado já, do conceito de frictionless, garantindo a menor fricção possível para o seu cliente fim, aplicando a fricção necessária, ou seja, camadas de segurança e controle necessários, de acordo com o contexto de risco, não do usuário de uma forma geral, mas no contexto de risco do usuário na utilização de um determinado serviço da sua plataforma, da sua fintech, da sua empresa. Então, conseguir fazer esse trade-off é justamente o principal ponto da relação de confiança para que seu cliente tenha confiança, mas também tenha uma boa usabilidade, né, o UX, a melhor experiência do cliente na utilização, garantindo segurança, fazendo esse trade-off. E aí você pode aplicar N camadas de segurança. Uma primordial, talvez a ideal, era aquela que você tivesse a menor fricção possível. Aí eu faço o link com o que você comentou, Carlos, que é usar a capacidade de dados, ou seja, dados disponíveis no mercado, utilizando algoritmos que consigam analisar dados históricos desses contextos desses usuários versus aquele contexto específico, ou seja, o dispositivo que ele está usando, o tipo de compra que ele está fazendo, com quem ele está fazendo uma transação, analisando esse contexto de forma automática através de um algoritmo, identificando ali o nível de risco e dando a capacidade, talvez sem a necessidade de uma senha adicional, de um segundo fator, de uma biometria para qualquer processo, somente para aqueles onde você enxerga um contexto de risco que necessite de camadas adicionais. Então, essa é uma... inclusive, eu acho que este é um ponto, um fator crítico para definir quem serão alguns desses players que ficarão, como o Rafael comentou, que ficarão no mercado. Quem são aqueles que ficarão no mercado? Aqueles que entenderem o cliente e derem a melhor experiência do cliente, inclusive na análise de risco e em controle de segurança. Legal. E acho que bom o tema que você tocou, que eu acho que tem uma discussão aqui interessante, eu queria ver o Anderson, né, contribuição dele, que dentro desse processo nós estamos falando de uma estrutura cada vez mais provedores de serviço, facilitam, agilizam a prestação de serviços financeiros, inclusive para indústrias que não são indústrias financeiras, né, amplia bastante a possibilidade de atender melhor o cliente, de várias indústrias de fato participarem, mas nós estamos falando de uma cadeia de serviços e integração de várias plataformas, modelos interoperáveis, e aí você tocando no assunto de risco, Marcelo, eu queria um pouco ouvir a tua visão, Anderson, de isso está bem estruturado,
essa relação da plataforma com o cliente final, Bank as a Service, termos de regulação, vocês enxergam que está muito bem, os riscos estão bem mapeados e bem definidos? Eu vejo o Banco Central começando, de alguma maneira, apertar algumas regulações, né? Aumentou a barra lá para as IPs, em alguns casos está colocando exigências obrigatórias, né? Não tão apenas voluntárias. Como é que vocês veem hoje a evolução desse mercado de plataformas a service e a relação com os fintechs que estão cada vez mais aproveitando, né, essas alternativas para conseguir acelerar? Tem até, só para complementar, tem até a pergunta do Danilo aqui, do grande Danilo Martins, sempre presente, né, o jornalista da FinCEP, perguntando aquela velha clássica se toda empresa realmente vai ser uma fintech, né? E tem muito a ver com essa cadeia de prestação de serviço que possibilita qualquer um prestar serviço, né? E ser uma fintech, né? É isso mesmo? Está bem estruturado? O que você acha, Anderson? Respondendo a pergunta, para começar aqui, sim, toda empresa pode ser uma fintech, isso já está comprovado. Assim, hoje eu vejo empresa de todos os setores, praticamente todos os setores e de todos os tamanhos, e essa evolução da tecnologia, essa democratização da tecnologia viabilizou esse movimento, né? Porque, fazendo o gancho do que os colegas comentaram aqui no painel antes, a nossa conversa, quando alguém procurava tecnologia para meios de pagamento e queria contratar um fornecedor ou lançar a própria plataforma, era um questionário do tipo, você já foi no Banco Central, você já foi no fornecedor, na bandeira, você já conversou... Então, era um questionário tão grande, tão complexo, que normalmente a conversa era levada para uma consultoria, que tinha que montar um plano de negócios, e que levava 2 anos. O mero escritório jurídico, né? Também. E esse player, ele voltava depois de 2 anos e falou assim, então, agora estamos prontos para conversar com vocês. Então, esse jogo mudou demais, o time to market, o lançamento. Hoje a gente, todo projeto a gente bate um recorde. Agora entrega em 3 meses, agora entrega em 2 meses. Então, é sempre muito rápido no modelo aqui que a gente está falando como serviço, no Bank as a Service, nesse tipo de formato de solução. A plataforma ela já fica à disposição do cliente, fala assim, olha, eu tenho plataforma aberta, eu já tenho as minhas APIs. Então, acho que o maior desafio para atender toda essa demanda, porque a demanda ela chega diariamente, tem sempre alguém querendo participar e criar o seu banco white label, criar a sua operação, resolver a dor do seu cliente final. Então, o desafio que a gente entende, que eu visualizo aqui como que você documenta tudo isso, como que você deixa transparente e declara para o cliente qual como que tudo isso está empacotado, né? Você pode falar assim, cara, tem um aspecto regulatório, você tem uma série de políticas que você precisa seguir. Nós somos regulados no Banco Central, nós temos uma licença aqui de um parceiro, nós temos um ecossistema forte e nós fizemos grandes investimentos para ter esse ecossistema fortalecido com players estratégicos a nível global e tal. Então, cada vez mais essa responsabilidade de você investir numa infraestrutura que seja segura, que seja escalável, que seja compliance com todo esse arcabouço regulatório, que é o que a gente vem acompanhando, é isso que vai fazer com que você seja relevante e um player importante na indústria. Então, documentar bem, abre a plataforma, define a regra do jogo, ser transparente sempre com o cliente para dizer, olha, é assim que funciona, esse é o script, esse é o modelo que você precisa operar, e seguindo dessa forma, todo mundo... pode ser sim, como foi questionado aí, bem colocado, pode ser uma fintech. Então, o número de players já é um número que a gente acompanha. Se você olhar em adquirentes, a gente olha para 10 anos atrás, eram poucos, depois dezenas, hoje a gente já fala em centenas aí de players trabalhando em adquirência. Em emissão, então, a quantidade também é gigante, e todo dia, todo mês a gente tem
produtos novos sendo lançados no mercado e cada um com seu posicionamento. E aí, só para concluir aqui a linha de raciocínio, falando de evolução, de produtos, de inovação e de posicionamento, uma das coisas que eu me surpreendo aqui, que é muito interessante, se você oferece uma plataforma com a capacidade de microserviços, né, falando aqui um pouco de técnico numa camada de APIs, você não precisa nem assistir o seu cliente na evolução do produto. Ele mesmo lança novas features no mercado. Ele fala assim, poxa, eu vou agora mudar a jornada do meu cliente. Eu vou agora oferecer um novo produto, um serviço financeiro, uma experiência nova, uma premiação. Eu vou construir um super app. Então, hoje, toda essa oferta, todas essas capacidades do que é oferecido no mercado faz com que o contratante ali, quem está na frente do cliente, nessa relação B2B2C, ele tenha cada vez mais autonomia, ele está cada vez mais empoderado para ele definir como que ele leva essa experiência para o consumidor final. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo, e é uma jornada que eu acredito de verdade que nós estamos apenas no início. Assim, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa ainda para evoluir e disruptiva para acontecer nesse mercado. O mercado está evoluindo, está maduro, né? Já tem players bem relevantes, com ofertas de fato com grande valor agregado e se desenvolvendo muito rápido, né? Isso me lembrou um grande banco aí que outro dia fez um evento, né, um evento Investor Day público e tal, ficou se queixando, né, de que o mundo é injusto, as fintechs têm vantagens, são mais rápidas, tal, tem flexibilidade e tal. Aí dá vontade de falar, vira uma fintech, né? É só virar uma fintech, é uma opção sua ser um grande banco, né? É só você virar uma fintech, muda a cultura e não queira fazer tudo e use tudo que o mercado dispõe para você se beneficiar do que já existe, né? Então, você reclama para Deus que você é grande e ganha alguns bilhões todo ano. Vira uma fintech, é uma opção, né? Não é um destino mais, né? E porque tem tudo isso à disposição. Realmente é isso aí. Bom, gente, a gente tem que terminar já, estamos recuperando um pouco atraso do evento, uma discussão ótima, dá para fazer aí muito tempo. Queria dar uma última rodada, um pouco da visão de cada um, do posicionamento de vocês, como é que vocês estão enxergando, então, essa mar de possibilidades com a evolução do mercado. Marcelo, o que você me diz aqui do tudo que a gente está vendo? Mais oportunidades que desafio, com certeza, né? Sim, muito mais oportunidades. Então, primeiro, estou indo para o encerramento, né? Então, primeiro agradecer, Carlos, a todo mundo aí da organização do TechView, aqui nossos colegas aqui de painel, Rafael e Anderson. E falando do cenário, assim, a gente com certeza está no meio do turbilhão de uma transformação que só está começando. Eu escutei, inclusive, algumas palestras anteriores aqui no Fintech View, fazendo analogias com outros, que também já escutei a mesma coisa. Quando a gente olha especialmente para o segmento financeiro, para processos de serviços financeiros no Brasil, o Open Banking, agora chamado de Open Finance, é um processo de revolução, talvez do tamanho que foi o Plano Real, quando a gente entrou real e mudou completamente. Quem nasceu, viveu, se educou financeiramente pós-real é uma pessoa, quem viveu antes tem outras realidades. Então, eu acho que o Open Banking e o Open Finance, em especial, ele como a gente comentou antes da Covid, como um catalisador, um acelerador no processo de digitalização. O Open Banking, com certeza, ele é um catalisador e com uma potência elevada de transformação do segmento, do potencial de serviços financeiros. Porque ele abre a possibilidade, de fato, de que qualquer player possa ser, como o Anderson comentou, uma fintech, um prestador de serviço financeiro. Se ele entender a dor do cliente, se ele entender aquele determinado público, conseguir desenhar uma solução que atenda àquela dor, àquela necessidade, com uma jornada adequada e com uma entrega adequada, um bom empreendedor ele tem os meios hoje e com o processo do Open Banking implementado
para que ele consiga operar dentro de uma plataforma de Bank as a Service, usando N camadas de serviço disponível, podendo consumir dados e informações e conseguindo tomar as melhores decisões. E usando, inclusive, né, citei, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, do ClearSale, usando, inclusive, as melhores análises possíveis de risco do mercado, que não é só para uma grande empresa, não é só para uma grande instituição financeira. Qualquer instituição pode consumir. Qualquer tipo de serviço estará disponível neste modelo de múltiplos serviços e componentes. E a decisão, o que vai ser decisivo nesse mercado é, de fato, quem consegue fazer a melhor entrega. E aí eu vou até puxar aqui para que eu vi a palestra da Caju, por exemplo, que eu já usei o serviço deles, que é sensacional. Ou seja, ele pensou simplesmente na dor do cliente. A forma como ele implementou, ele achou o parceiro certo, e esse parceiro conseguiu fazer o desenho adequado da solução de tecnologia para ele entregar o serviço. E hoje você tem isso disponível e tem potencializado através do OpenBank e do Open Finance para que qualquer player possa transformar o serviço financeiro. Isso vale para fintechs, mas vale para empresas estabelecidas de outros segmentos. Então, hoje, realmente, qualquer um pode virar uma fintech ou um prestador de serviço financeiro. Isso vale para o varejo, para uma empresa de telecom, para uma indústria, para qualquer mercado. Se ele souber entender e entregar, ele tem esse potencial. Então, a gente está no começo, de fato, no mar de oportunidades, e podem utilizar os melhores serviços de tecnologia hoje disponíveis no mercado como um todo, com um custo adequado. Valeu, Marcelo. É isso aí. Estamos só começando toda essa onda de transformação. Anderson, o que você me diz? Com palavras finais para a gente terminar, por favor. Bem, pessoal, obrigado aqui pela participação. Incrível mesmo aqui o debate. A gente poderia ficar por horas aqui conversando a respeito. Para ser bem objetivo aqui, o que eu vejo é a forma que você inicia uma parceria, um projeto com essas empresas que querem se tornar uma fintech, que querem lançar os seus produtos e serviços, o que você combina no início ali do projeto, definitivamente não é o que ele vai ser daqui a um ano. Então, mais do que ser flexível nesse onboard, o grande desafio é que a plataforma seja flexível na jornada como um todo. Então, assim, hoje eu não tenho uma solução de tokenização, amanhã eu tenho. Hoje eu não entrego um cartão virtual, amanhã eu entrego. Hoje eu não atendo meu cliente na ponta, na loja física, e no meu setup eu defini que não seria dessa forma. Amanhã eu mudei, pivotei. Então, a velocidade que as coisas estão acontecendo velocidade na entrega, velocidade na implementação, velocidade na flexibilização de pivotar esse negócio, de agregar novos produtos e serviços. Eu vejo muito um player que fala assim, eu quero atuar no mercado X, eu vou oferecer empréstimo. Amanhã eu já quero fazer uma conta digital diferente num modelo aqui, sei lá, quero fazer a folha de pagamento da minha equipe, dos meus colaboradores. Então, esse movimento, esse desenvolvimento constante é o que tem acontecido, é o que eu tenho visto aqui, e cada vez mais a gente se desafia para entregar essa liberdade de quem vai pilotar esses movimentos. Então, cara, a gente falou aqui várias vezes já, é modular e é um processo que está começando agora e que a jornada é linda, assim, vai muito longe e tem um prazer enorme de participar dessa indústria aqui, muito bacana. Obrigado aí mais uma vez pelo bate-papo. Legal, Anderson. Obrigado. Rafael, 1 minuto para a gente poder terminar. Fechar super rápido aqui, vou evocar um livro que eu gosto, chama The Infinite Game, né? As estratégias das empresas sobreviverem durante um longo espaço. E a gente aqui na ZUP, a gente entendeu esse negócio e a gente começou com pagamentos lá, a gente pôs uma brincadeirinha que chama banco, a gente passa para créditos, a gente vai passar para investimentos, a gente vai passar para seguros, que a gente vai passamos por PIX e etc, etc, etc. Então, acho que eu queria colocar isso. É um business, o nosso business, o que a gente está falando é algo que se reinventa, ninguém tem certeza do que é e do que vai ser daqui a 2 anos, a gente vai ter uma outra conversa. Acho que a única certeza que eu quero deixar para todo mundo é que a gente aqui da ZUP, a gente vai continuar na linha do Infinite Game aqui, colocando tudo para dentro e provendo para os nossos que a gente chama parceiros de negócio aí,
os last deliverables aí, né? Tudo que é lançado a gente coloca aqui na plataforma para ser consumido. Então, evocando de Simon Sinek, The Infinite Game, eu acho que eu faço uma participação. Daqui a 2 anos, tudo que a gente vai estar falando mudou bastante, mas eu tenho certeza que a gente está aberto e providenciando para todos os clientes usarem aqui. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Um abraço. Legal, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom. Agradeço aí a participação de todos. Regina, com você. Pessoal, obrigada. Acho que foi. Eu espero que a gente não demore 2 anos, hein, Rafael? Vamos conversar antes aqui. A gente vai ter muita coisa para atualizar em menos tempo, com certeza. Prazer. Obrigada aí pela participação de vocês. Foi um prazer. Eu acho que tem muito a ser explorado. A gente fez uma rápida enquete, né, com o público aqui, perguntando a opinião deles sobre a questão das plataformas e como que isso poderia influenciar, né, dentro do contexto. A gente perguntou: possuir uma infraestrutura e tecnologia bancária adequada ao diferencial competitivo para novos entrantes, né? Em que medida os provedores dessas tecnologias impactam o ecossistema? E aí, simplesmente, 83% disse que é um alto impacto, né? Então, acho que tem muito mercado aí para todo mundo que está oferecendo os serviços, né? Porque realmente as pessoas estão enxergando a possibilidade de oferecer serviços financeiros através dessas ferramentas. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Espero contar com todos em um próximo projeto aí. Não vamos esperar 2 anos, não, Rafael, vamos fazer antes, tá bom? Obrigada, pessoal. O que move a Conductor? Dos escambos ao surgimento da moeda, do papel aos pagamentos em um clique, sejam simples ou complexas, o mundo sempre evoluiu através das trocas. E impulsionar trocas é o que nos locomove. Sabemos que a corrida no aplicativo é uma troca. As compras no supermercado são trocas. A conta no restaurante, o presente do Dia das Mães, também. Trocas que pedem soluções ágeis e flexíveis, parcerias sólidas com os clientes e o questionamento incessante do status quo. Trocas que exigem que a gente inove. A Conductor existe para democratizar cada dia mais o acesso ao crédito, porque isso promove confiança, empodera as pessoas. A Conductor quer simplificar cada vez mais as transações, porque isso remove barreiras e alavanca o crescimento das empresas. No final das contas, o que move a Conductor é o próprio movimento. Porque quando uma pessoa faz uma troca, ela move o mercado. Quando o mercado gira, ele move a economia. Quando a economia cresce, ela move o país. E quando o país avança, o ciclo recomeça e volta para as pessoas. Conductor, criando meios para mover a sociedade. Você sabe o que acontece quando unimos uma poderosa inteligência artificial com equipes ultra especializadas para uma completa gestão antifraude? Entregamos os melhores indicadores do mercado e uma excelente experiência para o seu cliente. Somos a ClearSale, líder em soluções antifraude e pioneiros no mapeamento do comportamento e reputação do consumidor digital. Possuímos a maior base de dados de comportamento online do Brasil, o que permite conhecermos 94 em cada 100 CPFs que transacionam com os nossos clientes. Com presença global em mais de 150 países, protegemos as transações do e-commerce, ajudamos o mercado financeiro a tomar as melhores decisões em crédito e risco, evitamos fraudes em telecomunicações e vendas diretas e apoiamos o mercado de seguros com os melhores índices de confiabilidade. Por ano, analisamos cerca de 185 milhões de pedidos, o que equivale a 351 pedidos por minuto, totalizando 75 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso equivale ao PIB do Uruguai. Desse total de pedidos, evitamos quase 2 bilhões de reais em fraudes. Nossa missão é promover uma relação de confiança entre empresas e seus consumidores. Faça como as maiores empresas do Brasil e conte com a gente. ClearSale. Oi, e aí, tudo bem? Você também trabalha com inovação? Então me conta, tecnologias de ponta que possam melhorar ainda mais a experiência de vendas na sua plataforma, estão em pauta em seus projetos também? Pois é!
Nesse sentido, ter parceiros que ofereçam as soluções ideais para as nossas operações é mais do que essencial. O Zup Payments é um ecossistema tecnológico 100% white label, que pode ser integrado à sua plataforma de e-commerce para construir uma solução própria de pagamentos, com a sua marca. O Zup Payments ainda oferece sistema antifraude embarcado, captura omnichannel, ideal para negócios que vendem online e em lojas físicas, split de pagamentos, para divisão automática de valores entre diferentes participantes de uma venda, uma ferramenta fundamental para marketplaces, e interfaces para acompanhar a gestão financeira. Tudo isso em uma integração única, testado e aprovado por gigantes digitais. Deixe sua plataforma ainda mais robusta para lidar com fluxos financeiros complexos. Zup Payments, pagamentos sem fricção para continuar crescendo.